Acho que agora a gente vai passar para a Emanuele Gomes, a Manu, que vai falar sobre Edward Scissorhands. Vai lá, Manu, pode apresentar. Boa tarde, pessoal. Bom, eu sou a Emanuele, né, como o Edu já falou. Eu faço parte do grupo de estudos, sou uma estudante do Tolkien já há muito tempo, desde 2010, mas hoje eu vou falar do Edward Scissorhands, do filme do Tim Burton, para falar dessa estética dúbia do personagem. Eu acho que todo mundo já lembra aí da época de Sessão da Tarde da Globo, né? É um filme que não é tão recente assim, já tem uns bons anos aí, é um longa-metragem de 1990. O roteiro não necessariamente é do Tim Burton, é da Caroline Thompson, mas a idealização do personagem está vinculada à figura do Tim Burton. Então, antes da gente entender quem é esse personagem, é interessante a gente falar um pouco sobre a juventude do Tim Burton, né, em que ele sempre vai colocar personagens solitários como centrais dos seus filmes, em boa parte dessa filmografia dele. E isso vai se pautar em três grandes monstros, vamos dizer assim, da cultura americana, né, da cultura europeia e americana, sobretudo americana, no cinema. A criatura do Frankenstein, quando foi colocada, né, no cinema, vai ser uma grande fonte de inspiração, né, do cineasta. A trajetória do Edward vai ser bem semelhante com retoques do Tim Burton para fazer essa contação de história, né, dessa história. O Conde Drácula, não só com o Bram Stoker, mas também para a base de filmes como Nosferatu, de 1922, na qual a gente vai ter o grande exemplo do expressionismo alemão, da qual o Tim Burton vai fazer da sua base para ser conhecido dessa forma. A gente depois vai falar do Gabinete de Dr. Caligari, que também é da década de 20, que é um destaque muito maior do que necessariamente o Nosferatu. E o lobisomem também é uma figura que não está ligada diretamente com o Edward, mas ele também é uma figura solitária. E a partir dos filmes da década de 70, precisamente, ele não vai ser só um personagem que é majoritariamente destrutivo. Ele também vai ser um personagem que é aquele solitário na sociedade, né, marginalizado de alguma forma. Daí, como eu disse, o Gabinete do Dr. Caligari de 1920 é uma fonte desse expressionismo alemão e também uma fonte basilar para o filme do Edward, como uma forma de, digamos, traduzir, né, para os anos 90, uma forma de ver esses filmes que utilizavam do efeito de luz e sombra e das expressões muito carregadas dos atores para a construção do próprio Edward. E, além disso, também as obras do Edgar Allan Poe no cinema, representadas principalmente pelo Vincent Price, que era o grande ídolo do Tim Burton, e aí a foto abaixo do filme de 63, O Corvo, né? Bom, o Edward, vocês já sabem, pelo menos um pouco, que ele é o personagem central de um conto que é chamado um conto de Natal ou um conto de fadas sombrio, né? Um conto de fadas gótico. É o quarto longa do Tim Burton. E além de ser originário da cultura americana, né, de monstros, ele também é ampliado a partir dos desenhos do próprio Tim Burton. Então, o Edward passa a ser uma imagem onírica do cineasta, como um garoto que é monstruoso, é desajustado, né, uma figura um tanto estranha, mas que tem um coração de uma criança e a alma antiquada. Então, só para lembrar mesmo quem é o Edward, vocês
mais ou menos já tem aí a figura dele, né? Ele é uma criatura, foi criado, né? De fato, ele é um humano criado como se fosse a criatura do Frankenstein, e ele, a Peg, que é a vendedora de cosméticos, ela avista essa mansão do retrovisor do carro dela logo no início do filme, logo depois que uma senhorinha, né, está contando a história de como o Edward apareceu nesse subúrbio. Então essa imagem aí é bem emblemática para o filme, as casas todas muito parecidas entre si e a imagem da mansão destoando esse ambiente do subúrbio americano. Quando a Peg entra nos domínios da mansão, ela se depara com essas figuras do jardim que o próprio Edward constrói. Eu destaquei essa frase, que é uma das primeiras falas do Edward, logo depois da Peg entrar na casa dele para vender os cosméticos, e ela se sente um pouco ameaçada por aquela figura que está lá escondida. Ela, de algum modo, ela aparece e ela não tem esse tom ameaçador, ela diz, né, o Edward diz, eu não estou pronto. Esse é um ponto muito interessante, por conta de uma singularidade da imagem, né, dessa estética do Edward. Com uma mistura de bem e mal, luz e sombra, que não é só necessariamente para os fins de imagem, é também o que você vai entender de primeira sobre esse personagem. Dali você já vê que ele é incapaz de socializar e também de tocar pessoas, porque ele não tem mãos, ele tem tesouros no lugar das mãos. Ele passou muito tempo de vida em reclusão, né? E a gente tem a ideia do Contos de Fadas, que eles dizem ser um personagem de inocência infantil, né? E a narrativa também tem um conteúdo de moral, sobretudo no final. O inventor, que é o personagem que é encenado pelo Vincent Price, não tem nome, mas ele cria Edward a partir de robôs de um sistema de máquina que cortam biscoitos. Então esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. A estética dele vai denotar, então, que o Edward é um monstro. Né? A aparência dele é diferente, ele é pálido, ele tem um corpo cuja pele é um couro costurado, com ribetes de metal para emendar uma parte na outra, e ele não tem mãos humanas, ele tem tesouras no lugar, o que não ajuda no seu aspecto, né? Então, a Peg não sabe necessariamente, quando ela vê ele pela primeira vez, se ele é ou não uma figura ameaçadora. Dentro da perspectiva da metáfora das tesouras, além do que já está colocado, que é a incapacidade dele de tocar ou de conversar gesticulando sem se ferir, tem uma grande metáfora aí que implica duas questões que eu destaquei. O terror e a inquietude em relação à aparência dele, né? E os objetos cortantes significarem o estado de desacordo consigo mesmo e também com os outros. Eu coloquei aí um paralelo entre o Edward e o Fred Krueger, da Hora do Pesadelo da década de 80, porque ambos possuem esses objetos cortantes no lugar das mãos, mas enquanto o Senhor dos Pesadelos tem a intenção de ferir pessoas com ela, o Edward não, ele está nessa condição por acidente, né? Ele está incompleto, tanto que ele diz logo para Peg, logo no início do conto dele, que ele está incompleto, né? Ele não está pronto. A ideia inicial de contrastar a criatura do Dr. Frankenstein e o próprio Edward é uma diferença bem latente para mim. Ele é esteticamente monstro, porém ele é um jovem encantador e inocente, como a gente vai ver ao longo do conhecimento com ele, quando ele passa a viver com os Boggs, né, que é a Peg Boggs e a família dela. E a diferença principal é que o Edward, além de ter nome, que a criatura não tem, né, a criatura de Mary Shelley não tem, o inventor tinha boas intenções, digamos, ele era desejado.
Só que ele acabou falecendo antes de deixar ele pronto para viver em sociedade. E quando ele passa a viver no subúrbio lá com os vizinhos da PEG, a gente vai entender que é a premissa do trate mal uma pessoa e ela se tornará má. E ele foi, né, inventado e, né, colocado ali, né, dado a vida para ele, mas ao mesmo tempo o inventor acaba colocando ele numa solidão e uma tristeza eterna. Então, o que isso implica? Implica o duplo, né, que é a simbólica benéfica e maléfica que todos nós temos, né, uma sobressai a outra. O Freud vai dizer, né, das Amheilish, que o estranho, o inquietante, o infamiliar, né, dependendo da tradução, vai desencadear sentimentos opostos, repulsa e aflição, no caso lá da análise, da psicanálise dele, e no caso do Edward, quando a gente já conhece ele, compaixão e carinho. Então, nós temos aí 3 ideias. O Remo Cesarani, por exemplo, vai falar que o gótico e o fantástico, lá no livro dele, O Fantástico, desencadeiam mais imaginação e fantasia, e a partir disso a gente pode falar sobre a natureza humana. Ele cita Schopenhauer para falar da relação da vida e da morte na filosofia e essa mudança cultural de um século para o outro. Nós podemos também falar das mudanças de paradigmas, que antes da Revolução Industrial o senso coletivo era muito latente, e depois da industrialização o senso de comunidade dá lugar ao senso do consumo. Não é à toa que o Tim Burton coloca o Edward no subúrbio, né? Esse local típico americano é onde se explora o lado mais consumista dos americanos, e quando ele começa a fazer aquelas esculturas no jardim, fazer os cortes de cabelo e tudo mais, ele se torna útil, a deformidade transforma-se em habilidade, e por conta da inocência dele, ele acaba sendo presa fácil para as armadilhas dos vizinhos, sobretudo o namorado da Kim. A Kim é a filha da Peg, né, se vocês lembram, e o Jim é o namorado dela. Então, ele é aquela figura do cara popular da escola, o cara que é o capitão do time de futebol americano, que namora líder de torcida, e que valentão contrasta com a imagem pura do Edward. Então, o Edward, ele não é necessariamente o vilão da história. Ele é esse contraponto, ele é o herói, porque ele acolhe aquela família e ele transcende uma boa intenção o tempo todo de cuidar deles, né? Então aí tem, né, as cenas principais dessa função dele. Ele transforma a vida da família que acolheu ele e transforma também a vizinhança, porque eles gostam muito dele. Só que a partir de um incidente com o Kevin, que é o irmão mais novo da Kim, ele acaba, eu não vou fazer spoiler para caso alguém não conheça o filme, ele acaba voltando a ser essa aberração, né? A vizinhança acaba indo atrás dele para fazer justiça, né? Porque ele acaba ferindo o Kevin sem querer, né? No afã de proteger o garoto e a família que ele tanto gosta, e ele foge para a mansão na época do Natal. E um pouco antes, ele faz uma escultura de gelo, e a Kim, que é apaixonadíssima por ele, apesar de ser totalmente diferente dele, acaba simulando que ele teria falecido lá com uma briga com o namorado dela, que é o Jim, e para protegê-lo da injustiça, né, que ele está sofrendo da vizinhança, deixá-lo em paz, né, e ela acaba também tirando a opção de se relacionar de forma amorosa com ele. Então esse é o final do filme, né? O final em que a senhorinha que começa o conto sobre o Edward fala que desde então, desde que o Edward apareceu naquele subúrbio, todo Natal neva. E aí a gente fica sabendo que desde então, depois de muito, muito, muito tempo, ele ainda celebra aquele momento em que ele viveu com a Peg e a sua família, e que ele vê neles uma família perfeita, né? Essas são algumas das citações para me montar esse texto.
Esse é os meus contatos, e eu gostaria muitíssimo, muitíssimo de agradecer a todos, principalmente para a Cris e para o Edu, pela oportunidade de apresentar esse trabalho.